Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me escutam. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius Alves e esse é meu primeiro vídeo. Então, a ideia desse canal é poder falar um pouco mais sobre os meus livros para vocês. Sou escritor, moro atualmente em Porto Velho, Rondônia, e trabalho com gêneros variados de literatura, porém com um projeto de multiverso. Sim. Todos os meus livros, por mais variados e diferenciados que possam ser, convergem para uma história comum. A cada livro, uma peça do quebra-cabeça é desvendado e o plano maior das coisas é revelado a vocês. Mas não se preocupem, aqueles que só se interessam por algum tipo de narrativa, ou seja, narrativas mais de ação, de terror, suspense, romance, não tem problema, afinal esses livros trabalham com uma divisão muito segmentada, ou seja, você pode ler todos e ter uma visão inteira do multiverso. Porém, se você só se interessa por uma parte dele, ou seja, as narrativas de ação ou os romances, não tem problema, você consegue ler elas de maneira isolada, sem nenhum prejuízo à experiência de leitura. São mundos que, por mais que conectados, são completos por si só. Em maio desse ano, eu lancei meu primeiro livro físico, Defensores do Olimpo, pela editora Drago. E esse foi o pontapé inicial. Esse livro é a pedra fundamental do multiverso, mais especificamente a saga Defensores do Olimpo. Esse é o primeiro livro do que eu espero ser vários outros. Só para a primeira saga eu já tenho planejado 8 livros e escritos até o quarto. Tenho projetos já do roteiro dos 5 e vão ser 8 no total, a primeira saga. Mas também estou trabalhando em várias outras sagas. Tanto é que na Amazon já tenho alguns outros publicados como e-books. Como, por exemplo, A Guarda Real, que é um mundo que eu trabalho a logística dos magos. Um mundo de magos que eu trabalho uma questão bem sobre política internacional, diplomacia e, é claro, o fascínio da nova geração pelos heróis da antiga, mas ao mesmo tempo não entende os sacrifícios que eles fizeram para se tornarem essas lendas. Ou seja, aquela velha análise filosófica. Você quer a aparência do que eles são, ou você está preparado para passar por tudo que eles passaram para chegar naquele nível? Como também temos histórias de terror, como o Filho de Deimos, sobre um semideus atormentado que não sabia que o pai era um deus, até que chegou ao limite depois de tantos abusos físicos e psicológicos por parte dos colegas, por ser diferente dos demais. Uma obra de trabalho Vítimas que Vitimizam. Temos o legado das ninfas sobre questões ambientais, sobre como o descaso da humanidade com a natureza deixou Gaia furiosa. Heróis de Era, um mundo onde os deuses, zangados com a humanidade por terem sido abandonados, foram povoar as outras galáxias, criando raças alienígenas, abençoados com dons agraciados por eles em sua criação, e que depois de muitos anos voltam os olhos para a Terra buscando vingança. Mas Hera reúne vários jovens, dentre eles semideuses, alienígenas dessas novas raças e até mesmo humanos aprimorados por experimentos do governo com tecnologia alienígena para defender esse mundo. Bom, são todas histórias que parecem maravilhosas, não é? E realmente são. E vocês podem ler todas elas de maneira individualizada, cada um na sua própria saga, ou podem ler todos e ter uma experiência ainda mais completa. Mas o que eu posso dizer para vocês é que tudo começa aqui. A essência para entender esse universo começa exatamente aqui, em Defensores do Olimpo, Prelúdios de uma Nova Era, que afinal é A Menina dos Meus Olhos. O primeiro livro que eu escrevi, lá em 2017, quando eu ainda estava no colégio. E há uma coisa onde eu consegui exorcizar muitos demônios pessoais, coloquei muito de mim no livro. E é um livro que trabalha várias questões. Nesse livro, nesse universo, todos os deuses existem e coexistem. A história é pensada de uma maneira complexa a que todos trabalhem de uma forma ordenada. Nesse universo, ser um dos 12 olimpianos não é algo que você carrega pela eternidade, mas sim um cargo que é passado de geração em geração, dos atuais olimpianos
para os seus filhos escolhidos para os sucederem. Mas até que chegue o dia da sucessão, esses jovens têm que defender o Olimpo, mostrar que são capazes, dispostos a dar sua própria vida pela sua família e também pela humanidade, que os deuses juraram proteger. Além de ser uma lição de honra, também é sobre gerações. Como todas as gerações passam pela mesma coisa. Todos nos apaixonamos, todos descobrimos o mundo, todos temos nossa primeira decepção. Porém, como isso acontece é diferente, particular, pessoal, a cada pessoa, a cada geração. Nossa primeira paixão, quando digo nossa, pessoas da minha faixa de idade, nossa primeira paixão muito possivelmente tenha sido uma experiência diferente do que a primeira paixão da geração dos nossos pais, onde a sociedade era diferente, contextos eram diferentes. Ou seja, a sociedade e os contextos mudam, mas as questões essenciais dos seres humanos não. E o livro é sobre isso, sobre jovens deuses querendo descobrir sua própria personalidade, ao mesmo tempo que tem que lidar com as pressões e expectativas impostas a eles, tanto pelos pais quanto pela sociedade, e em alguns casos até por si mesmos. Trabalhando muitas questões como personagens extremamente poderosas, mas que por serem mulheres tão fortes, sentem dúvidas quanto à sua feminilidade. Ao mesmo tempo, personagens que têm uma feminilidade exacerbada e que sentem o peso de não serem levadas a sério, ou seja, que sejam consideradas fracas só por serem femininas. E tem essa disputa para mostrar isso. Tem essa luta, essa jornada para mostrar que todos estão errados. Que você ser forte não te exime de ser feminina, e ser feminina não tem nada a ver com ser fraca. Como também temos as questões sobre a natureza dos nossos sentimentos. Quem nunca teve uma amiga ou um amigo que você já chegou a pensar, será que é só isso mesmo? Será que a minha namorada, eu vejo ela mais como uma amiga ou como alguém que eu tenho sentimentos românticos? E vice-versa. Será que aquela minha amiga é realmente só uma amiga? Ou tem alguma coisa ali? Sabe essas dúvidas da juventude? Como também os idealismos sobre querer mudar o mundo, mas se recusar a usar ferramentas como as do passado. Como é o caso, por exemplo, de alguma personagem cuja mãe tem um passado muito obscuro, uma fama terrível e um poder avassalador. E por raiva dessa mãe, a filha escolheu deixar de usar aquilo que seria o seu maior poder para não ser comparada com a mãe, para não lembrar que aquela deusa era sua mãe. E tentando fazer o melhor que pode com as ferramentas dadas a ela pelo seu pai adotivo. Como também temos a princesa herdeira, que por mais poderosa que seja, o medo e a insegurança fazem ela se sentir limitada, até travar às vezes, por mais que o seu potencial seja fenomenal. E temos a irmã do meio, tão talentosa que exala habilidade, sempre externando isso com facilidade, mas sempre se sentindo deixada de lado, em segundo plano pelos pais, em favor da irmã mais velha e da irmã mais nova. Como a irmã mais nova que luta para mostrar que não é frágil só porque é mais nova e que pode estar na linha de frente como todos os outros. Temos aqueles que, por mais que tenham talento e habilidade numa área, não enxergam isso no plano geral das coisas e se martirizam por outras. Como, por exemplo, um personagem que tem uma inteligência fenomenal. Em termos de batalha, talvez a mais habilidosa de todas da sua geração. Mas quando olha para sua vida amorosa, sente um desespero silencioso e oculto em sua mente e em seu coração. São personagens vastos, com suas contradições, qualidades, defeitos, cada um explorando sua jornada, cada um explorando seu caminho, descobrindo quem são, ao mesmo tempo que tem que cumprir o seu dever. Descobrir se é exatamente isso que eles querem. E isso é só a saga dos Defensores do Olimpo.
Os outros livros, com motes totalmente diferentes e diversos, trazem aventuras fantásticas e excepcionais. Cada uma com a sua lição, cada uma com a sua abordagem, mas todas sempre muito bem pensadas, com todo o carinho do mundo para você, leitor, para você, leitora, com uma proposta de trazer esse prazer da leitura a todos. E não se preocupem, eu não faço isso só porque deu na telha e do nada. Para fazer isso, eu me peguei inspirado na minha história, mas não particularmente nos eventos da minha vida pessoal em si. Tá, alguns sim, são no livro, mas eu falo sobre o que me inspirou como leitor. Eu sei que parece estranho, mas a minha formação como leitor, ela começou de uma maneira diferente. Não liam contos de fadas para mim quando eu era pequeno. Na verdade, liam para mim e comecei a ler, fui alfabetizado, com literatura clássica, como por exemplo a Odisseia e também a Ilíada de Homero. Inclusive essa versão aqui é o meu xodó, é uma versão em poema original que está tanto em grego quanto em português. Então, e para escrever também fui atrás de muita fundamentação teórica. Por exemplo, como livros como esse, Mitologia, 50 Conceitos Fundamentais, para entender o arquétipo dos personagens, poder criar personagens condizentes, com qualidade. E é claro, como gosto de trabalhar muito empoderamento feminino, e como vão perceber na maioria das minhas histórias, de uma forma ou outra eu sempre consigo colocar minhas Amazonas, se não em nome propriamente dito, na personalidade. Cresci lendo Mulher Maravilha e outras super-heroínas que sempre me brilharam os olhos. E tentei incorporar da melhor forma que pude. Não apenas pegando uma personagem que imite Diana Prince na estética, mas tentando buscar a essência para transpor nas minhas personagens femininas. Que esse é outro ponto que eu me orgulho muito. Que eu tento trabalhar o feminino da forma mais diversa possível. As mulheres são únicas e perfeitas, cada uma à sua forma. E tem vários jeitos, várias formas de se pensar, de agir, de ser no mundo. Mas, como sempre fui muito apegado a Diana Prince, a Mulher Maravilha, sempre fiz questão de escrever uma ou duas personagens em cada obra que me lembrassem os valores que ela sempre representou para mim, enquanto uma criança que estava crescendo e aprendendo a ler, vendo suas histórias. Então, por exemplo, A História Secreta da Mulher Maravilha de Jill Lepore, ou A Psicologia da Mulher Maravilha de Trina Robbins. São livros que exploram a parte psicológica, a construção da personagem, o que o autor queria propor à literatura com a criação da personagem, os seus valores, aquilo que a motiva, tudo isso. Busquei estudar a fundo para poder fazer personagens femininas cada vez melhores, mais profundas. Então eu me preocupo com os detalhes, eu me preocupo e não só escrever, tem uma personagem feminina protagonista na história, agora bora voltar para os meninos que é o que interessa. Não, eu tento trabalhar de uma forma profunda, séria, bem desenvolvida e que não fique algo genérico. E também busquei respeitar a história das mulheres. Por que eu digo isso? Porque na minha escrita percebi que eu tenho essa tendência a escrever histórias naturalmente com um protagonismo feminino latente. E por isso eu sempre busquei estudar, me aprofundar. Inclusive tem um livro que eu sou apaixonado, que inclusive eu não sei onde está, eu emprestei para uma pessoa e até agora eu não sei onde está. Tenho até que ver com ela. Mulheres, Mitos e Deusas, que fala sobre a história do olhar sobre o feminino na história da cultura ocidental. Claro, também busquei ler muito sobre a história das mulheres da cultura oriental. E esses livros, por exemplo, temos Mulheres e Deusas de Renato Nogueira, autor nacional, e também Mulheres e Poder, um manifesto da Mary Bird, que é historiadora da Grã-Bretanha, inclusive ela é expert em livros sobre a Roma Antiga. Então, eu busquei fontes. É claro, isso são alguns exemplos, senão eu ia perder boa parte do vídeo só mostrando todos os livros que li para me inspirar. Então, busquei me inspirar lendo livros para poder construir um mundo com filosofia, política, história, cultura. Então, tudo ali tem significado. Até os pequenos detalhes, as conversas curtas que parecem aleatórias,
Tudo é construído para que lá na frente seja colhido. Não tem nada, e eu reafirmo, não tem nada nos livros que não vai ter uma repercussão lá na frente. Tudo que é dito e feito tem uma repercussão, uma menção, alguma coisa lá na frente que vai ser rememorado, ou vai ser importante, ou vai ser um estalo, uma milestone sobre a evolução dos personagens e como eles gradativamente vão se tornando outras pessoas, vão evoluindo, vão deixando de ser aquilo que conheceram lá no começo. Afinal, a proposta de todos os livros, e principalmente Defensores do Olimpo, é o amadurecimento dos protagonistas, mostrar como eles mudam desde a primeira página até o final de suas histórias. E é claro, lembrando que nenhum final é realmente definitivo, apenas o fechamento de um ciclo para que se inicie outro. E a proposta do canal é justamente essa, que é justamente poder abordar esses detalhes do livro mais profundamente com vocês, trabalhar personagens, capítulos, eventos, acontecimentos e mostrar os detalhes que tem por trás, instigar vocês a quererem ler, porque o livro é escrito justamente para fazer você se perder ali, querer ler aquilo o mais rápido possível para saber o que acontece no final, porque acredite, é surpreendente. E nem tudo que parece é. Eu não gosto de maniqueísmo de bem e mal. Então, sempre que lerem e acharem que estão vendo maniqueísmo, se perguntem se isso não é só a velha questão os vencedores escrevem a história. Porque nem tudo é preto e branco. Na verdade, quase nada nas minhas histórias é preto e branco. Eu trabalho com uma linha mais sutil, matizes de cinza. Nem todo herói é puramente herói, nem todo vilão é totalmente vilão. E às vezes nem quem você julga ser herói é o herói. E nem sempre o vilão é o vilão. Então, leiam, se aventurem, aproveitem. E espero ver vocês aqui nos próximos vídeos. Esse canal, espero, possa ser um ponto que desperte o interesse de vocês em ler. E é claro, gostaria de dizer que me preocupei desde o primeiro momento a escrever de uma forma que todos possam se sentir representados. Porque eu sei quão importante é a representação. Sendo um homem bissexual latino, eu não cresci exatamente tendo muitos personagens parecidos comigo nas histórias. Tanto nos livros, quanto nas HQs, quanto nos filmes. E se apareciam, geralmente eram estereotipados. Agora, se vocês já acham que homens latinos são estereotipados, que homens LGBT são estereotipados, imagine juntar os dois. Alguns poucos exemplos que eu consegui encontrar enquanto eu crescia não eram dos mais saudáveis ou coerentes. Mas enfim, em vez de só sentar e esperar, resolvi mudar isso com as minhas próprias mãos. Então os meus livros são escritos, e isso naturalmente vem para mim na hora de escrever os roteiros e enredos, é que todos possam se sentir representados. Que as garotas, os garotos, sejam eles ou elas brancos, negros, indígenas, latinos, héteros, LGBTs, possam se sentir confortáveis, abarcados, abraçados. E cada vez mais eu tento melhorar. Cada vez mais eu tento lapidar isso para que todos possam se sentir acolhidos, bem recebidos e que possam se ver como os heróis e heroínas de suas próprias histórias. Então é tudo feito com muito carinho. E era isso para esse primeiro vídeo, para me apresentar, poder falar mais. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o meu Instagram, onde eu posto as coisas, os conteúdos. Vou deixar o link para os livros na descrição do vídeo também. E espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Que Era esteja com vocês.